Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco. Bom dia, Efe, tudo bom? Quanto tempo não nos encontramos aqui, né? Chegou mais alguém ali, eu não consigo. Bom dia, Magali, tudo bom? A Maga a gente ainda se vê no presencial toda semana. Sim, muita saudade, saudade de estar aqui com vocês também. Chegou mais alguém ali, acho que é a Rosane. Vou fazer uma virada rapidinho aqui. Então, com essa musiquinha gostosa aqui que a gente está ouvindo, vamos nos acolher dentro de nós, elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, silenciar o nosso coração e dizer: Senhor, eis-nos aqui nessa manhã chuvosa, agradecidos por termos um lar para nos acolher, agradecidos por termos uma família para quem podemos fazer um almoço de domingo, com quem podemos conversar, com quem podemos interagir, e pessoas que tanto nos auxiliam em nossa evolução. Que possamos ser gratos todos os dias pelo sol que brilha, pela chuva que chega, porque tudo que nos vem é necessário. Deus não nos envia nada que não seja para o nosso crescimento, que não seja para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Nós é que ainda somos um pouquinho teimosos e queremos discutir com Ele sobre os seus desígnios. Mas Ele tudo sabe e não manda nada que não necessitemos. Então, agradecidos por esse dia, por este encontro, aqui neste grupo do amanhecer, nesse grupo do Evangelho no ar, no Amanhecer com Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de família. Bom dia, Moa, bom dia, Cidinha, bom dia, Dilma e todo mundo que está chegando por ali. Um beijo grande no coração de todos. Eu andei meio fora, as meninas sabem, mas estamos aqui hoje. Vamos lá. Hoje a gente está aqui para falar novamente, né, de família. Esse tema tão bom de estudar e tão muitas vezes difícil, né? Às vezes é a pedra do sapato de muita gente, né? Às vezes é ali que está a maior dificuldade que a gente encontra na vida. Mas como diz o Chico, ninguém está no lugar errado, né? E eu sempre repito que ninguém caiu de paraquedas, opa, errei, né? Deus errou e acabou caindo numa família errada. Não, ninguém cai na família errada, cada um tá onde precisa estar para a sua evolução, para o seu crescimento naquele momento de vida, naquele momento de reencarnatório, né?
E o livro que a gente está estudando nos domingos é o livro Deus Confia nos Pais, da Lúcia Moisés, que você já vem acompanhando aí em todos os domingos, né? Aqui no Amanhecer. E o capítulo de hoje é Vida Impactando Outras Vidas. Então, olha que tema curioso para a gente refletir, né? Nessa manhã chuvosa aqui. E aí a Lúcia Moisés começa assim: sobre quantas vidas pode impactar um mau passo de um pai ou de uma mãe? Nós, enquanto pais, enquanto mães, e aí eu vou estender um pouquinho mais, né? Enquanto seres humanos, quantas pessoas podem ser impactadas por um mau passo que nós damos? E aí também, quantas pessoas podem ser impactadas por um bom passo que nós damos? Porque nada, né? Os espíritos falam, reforçam pra gente que nada do que nós fazemos se perde, né? Na noite dos tempos. Tudo é considerado, então todo bem que nós fazemos, ele tem uma reação, e todo mal que nós fazemos também tem uma reação. E aí ela segue dizendo assim, né? Sobre quantas gerações um erro de um deles pode se fazer sentir? Às vezes, nós achamos que é fácil corrigir uma falha, pagando por ela ou voltando atrás para consertar o passo. Na vida, porém, nem sempre é assim. E aí ela vem contar a história de uma avó, né? Então, muitas vezes a gente acha assim, não, eu só vou ali, foi uma coisa pequena, né? Mas o quantas vezes essa coisa pequena impactou os nossos filhos, que ainda são tão suscetíveis, né? Principalmente na primeira infância, eles ainda estão tão abertos, né, para receber tudo aquilo que os pais dão de bom para eles, e todos aqueles exemplos, aquelas condutas que cada vez a gente sabe mais, né, que fica gravado com traumas, com medos, com bloqueios para a vida adulta, e sabe-se lá para quantas vidas depois, né? Então ela conta um relato aqui de uma avó, um relato que saiu no jornal, de uma avó que tinha 57 anos e que naquele momento ela cuidava de 3 netos. E quando ela era jovem, ela foi condenada, né, a 7 anos de prisão por ser usuária e traficante de drogas. E enquanto ela cumpria a pena, a filha dela, que ainda era muito nova na época, acabou engravidando de 3 crianças. E aí, com tantos problemas e sem um amparo familiar, essa jovem, né, foi buscar a solução na bebida. E aí ela tornou-se alcoólatra. E depois que a mãe saiu da prisão, né, que ganhou a liberdade depois dos 7 anos, a filha, não vendo mais caminho, né, para seguir, não conseguindo mais se orientar e não tendo amparo também, ela acabou abandonando os filhos, tomou um rumo na vida, seguiu a vida, e ninguém soube mais do seu paradeiro, né? E aí a avó, com remorso, acabou assumindo a educação, né, e os cuidados com aquelas crianças. Aí ela diz assim, né, vida difícil de miséria física e miséria moral. E o que dói mais, né, no crescimento nosso, é uma miséria física ou uma miséria moral? Porque a miséria física, ela é dolorida, mas se nós temos a família ali do lado, as dificuldades diminuem, as dificuldades vão sendo vencidas, porque todo mundo se dá as mãos, todo mundo se auxilia, e acaba muitas vezes revertendo aquela situação de uma miséria física num crescimento muito grande para todos os membros daquela família. Aí, com grande esforço, ela conseguiu erguer-se, trabalhando dignamente. Por ocasião do seu relato, estava vendo tudo desmoronar. Seu neto de 8 anos, 8 aninhos, olha só a idade da criança, né? Era o mais velho dos 3 e já tinha abandonado a escola, estava vivendo nas ruas e se deixando levar pelos apelos do tráfico, né? 2 coisas chamam a atenção no caso contado pela avó: o sentimento de culpa por sua história pregressa e a sua quase desistência de lutar contra o caminho que o neto estava seguindo. Às vezes as pessoas dizem assim, né?
eu não tenho mais idade para mudar, eu não tenho mais idade para tentar resolver aquilo que aconteceu lá atrás, eu não tenho mais idade para ir lá e fazer as pazes com um parente, com um ente querido, ou com um ente não tão querido, mas com alguém com quem a gente tem ligação, né? Ligação familiar. E aí a gente diz assim, tá respirando, tem um coração batendo aqui dentro ainda? Enquanto tiver vida dentro do nosso ser, a gente tem como reparar, ou pelo menos tentar reparar aquilo que a gente fez. E aí tem gente que diz assim, ah, mas eu até tento, mas a outra pessoa não quer nem saber. Cada um tem o seu percentual de responsabilidade, e a gente tem que ser responsável pelo nosso percentual de responsabilidade, e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue se reerguer muito mais rapidamente e sair dessa vida com menos débitos, né? E ir para uma outra, talvez com crédito, um pouquinho de crédito, ou que não tenha crédito, mas que tenha menos coisas menos coisas tão pesadas para arcar, né? E aí a Lúcia Moisés segue dizendo assim, né? Aprendemos com a doutrina espírita que não é o acaso que une os membros de uma família. Os laços que nos prendem uns aos outros são geralmente muito mais fortes do que supomos. Ao longo das existências, e nós já vivemos muitas vezes, assumimos vários papéis dentro do mesmo grupo familiar. Nele renascemos não somente para corrigir nossos erros, fazer nossas aquisições intelecto-morais, avançando espiritualmente, mas também, e olha a importância disso, né? Mas também para ajudar os que estão conosco nessas mesmas tarefas. Então a gente não nasce só por conta da nossa necessidade de evolução, a gente nasce por conta da nossa necessidade de reparar aquilo que nós fazemos, né, de errado ao longo das existências, mas a gente também tem o compromisso de trazer junto com a gente aqueles que estão ali, né, os filhos, os netos, os sobrinhos, o próximo, o mais próximo que tiver com a gente. Quando a família recebe um novo membro pelo nascimento, sua aparência frágil e sua dependência favorecem o florescimento dos sentimentos mais nobres por parte dos pais. Educá-lo desde a mais tenra idade é sua missão. E esse tema está muito similar ao que eu trabalhei na última palestra agora, esse mês, e justamente a gente falava isso aqui também, né? Então as crianças, elas vêm com aquela aparência doce, fofinha, cheirosinha, mas elas vêm com o véu do esquecimento do passado. Só que a gente tem que lembrar que ali, naquele serzinho tão especial pra gente, tem um espírito milenar, tem um espírito que vem reencarnando anos e anos e anos, e muitas vezes ao nosso lado. Então, ele nessa vida é um bebezinho, é uma criancinha, mas ele também é um espírito que vem para se reparar, que vem para se melhorar, que vem para nos ajudar e que vem para ser auxiliado também. Então a gente nunca pode esquecer que os pequenininhos, eles também têm a sua experiência ali, que a gente tem que olhar para isso, porque quando é bebezinho a gente não vê, mas depois eles vão crescendo e começam a mostrar, né, mostrar as suas tendências, né? E ele fala um pouquinho mais sobre isso aqui para frente, né? No caso narrado, penso que seria necessário analisarmos o que aconteceu antes nessa família, voltando às gerações anteriores, para tentar entender o que poderia ter levado à situação atual. Como nenhum de nós reencarna para regredir, comecemos por admitir que talvez tenha sido uma falta de orientação ou de educação moral na infância, o que levou aquela avó, ainda na juventude, a se enredar pelo crime e pela dependência química. Então, como nós falamos antes, né, realmente nós
influenciamos, tanto positiva quanto negativamente, a vida daqueles que estão ali ao nosso lado. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas ele nem percebeu. Eles percebem tudo. Nos grupos de evangelizadores, teve uma vez que um colega disse assim, eu olho, parece que eles não absorvem aquilo que a gente está falando. E como a gente trabalha, eu no caso, na época trabalhava mais com os jovens, eu disse, espera que a sementinha tá ali. E a gente não vê a sementinha naquele momento. Quando a gente põe a semente na terra, a gente não vê ela brotar instantaneamente. Mas depois, com o passar dos anos, lá na juventude, daqui a pouco vão trabalhar e tudo mais, ali a gente vê a sementinha que já brotou, né? Que tá ali dentro, que já brotou. Então, tudo aquilo que a gente planta, né, seja de bom ou seja de ruim, se eu plantar uma planta cheia de espinhos, vai nascer espinho. Se eu plantar uma planta que dá flores perfumadas ou que dá frutos, vão nascer frutos, vão nascer flores e a gente vai ter um jardim mais perfumado. A avó lamenta o caminho que enveredou quando jovem, pois sabe quanto sofrimento lhe causou. Arrependeu-se, cumpriu pena, reconquistou a liberdade, optou por seguir uma vida digna. No entanto, o mal que fez no passado refletiu sobre a vida da sua filha e agora ameaça a do seu neto. Algo que parecia na sua juventude menor e sem muita importância, o uso de drogas foi a porta de entrada para tanta desventura. Às vezes a gente lamenta assim, né? Ah, meus pais não me deixavam sair, ou eu não podia fazer isso ou aquilo. Que bom que eu não pude fazer, não pude estar à disposição de tantos incentivos ruins que talvez pudesse ter lá fora, né? E quantas vezes a gente deixa de dizer não para um filho com medo que, se eu disser não, ele não vai mais me amar. E às vezes tudo que ele precisa é que a gente diga um não para ele. E que na verdade ali vai reforçar todo o amor que nós temos por ele e o que ele tem por nós também. É por isso que nos lembramos sempre das mensagens contidas no Pentateuco Espírita. Kardec fala sobre a responsabilidade dos pais e a evolução espiritual dos filhos. E aí os espíritos usam sempre marcantes e inquestionáveis, né? Usam palavras marcantes e inquestionáveis. Missão, dever, obrigação e encargo, deixando claro que a educação dos filhos é um compromisso assumido antes da reencarnação pelos pais. Para reforçar, né? A educação dos filhos é um compromisso assumido antes da reencarnação dos pais. Os benfeitores espirituais se preocupam também em lhes apontar o que deveriam fazer para se desincumbirem bem dessa missão. Orientar os filhos, guiá-los pelas sendas do bem e corrigir-lhes as más tendências, ajudá-los com bons conselhos, consolá-los nas suas aflições, levando-lhes ao ânimo nas provas. Não esquecerem ainda de dizer que deveriam amá-los, amparando os seus passos, servindo-lhes de estacas para que crescessem firmes em direção ao mais alto. E tem uma passagem no Evangelho que fala, né, que quando a gente voltar para o plano espiritual vai nos ser perguntado, né, o que fizeste dos filhos que te concedi? E o que nós vamos responder? Eu amei ele, tudo, eu fiz tudo por ele. Eu amava tanto que eu fiz tudo, eu dei tudo para ele, né? Ele não faltou nada. E o carinho, e a conversa, e o abraço, e a orientação, e o não quando necessário, o corrigir ali o passo quando necessário, né? O dizer, vem por aqui, não vai por ali, que esse caminho não é o mais correto, né, de seguir. Será que a gente está fazendo isso ou a gente está deixando, né, a vida seguir? Porque se eu der tudo para ele, vai ser mais tranquilo, eu não vou ter indisposições, né? Se eu der tudo para ele, ele também não vai me questionar tanta coisa, não vai ficar reclamando, e aí vai ser mais fácil para eu seguir a minha vida.
Eu sempre comento assim, né? A vida quando a gente tem... E por isso que a pandemia ficou tão difícil, né? Mas quando a gente tem dinheiro e tem uma situação financeira confortável, muita gente acha assim que a vida é mais tranquila, porque assim, deu uma tarde de chuva, vai passear no shopping, vai gastar um dinheirinho lá, comprar alguma coisa. Quando você não tem que ficar em casa, tá todo mundo dentro daquela casa. E aí, o que a gente faz? E por isso que deu tanto estresse com essa pandemia. A gente não pode sair. E aí, o que a gente faz com todo mundo dentro de casa? A gente vai ter que se olhar, a gente vai ter que conversar. Pera aí, deixa eu largar meu celular aqui do lado e vou ver como é que tá esse meu filho aqui. Não, porque muitas vezes tá até todo mundo trancado, cada um no seu quarto com a porta fechada e ninguém se vê dentro de casa. Só se reúne às vezes na hora da refeição, quando não pede a comida e cada um pega o seu lanche e vai comer no quarto. Então a gente precisa resgatar esses laços, né? Apertar esses laços de família, conversar, tá mais junto, né? Tá mais próximo. E aí aqui a Lúcia segue dizendo assim, né? Quando tais cuidados e esforços não são levados em conta pelos pais, fatos como os vividos por aquela família têm mais chance de ocorrer, repercutindo nas gerações subsequentes. E aí vem um alerta, né? A gente está entrando no mês do Setembro Amarelo e nós que trabalhamos com jovens, a gente acompanha a quantidade de jovens em depressão e quando a gente conversa com eles, eles dizem: eu não consigo me aproximar dos meus pais, eu não consigo conversar, ou minha mãe está sempre trabalhando, ou meu pai, né, não me dá bola. Vamos chegar um pouquinho mais perto, vamos tirar essa tela que fica aqui na frente e vamos sentar do lado, né? Se for, a gente pode começar assim, né? Vamos assistir um filme todo mundo junto, né? Puxa para pertinho, faz uma pipoca, já é um bom motivo para a gente estar junto. Então, ali alguém comentou, não consigo ver quem foi, mas disse assim, né? Dar limites também é uma forma de amor. Sim, é uma forma de amor muito importante, porque se a gente não der limites, a vida depois, lá na frente, vai dar outras coisas. E talvez essas coisas que venham doam mais do que aquele limite que a gente deu nesse momento. Então, nós estamos aqui, tá aqui, né? O que fizestes dos filhos que te confiei. O quanto estamos impactando esses próximos, mais próximos da gente. Que compromisso que a gente assumiu antes de reencarnar. E que a gente não lembra, que quando tá aqui a gente não lembra, mas que compromissos foram esses que a gente assumiu e que hoje a gente realmente precisa cumprir eles, a gente precisa olhar para eles e entender que nós temos um papel aqui, um papel ativo na vida, um papel de responsabilidade na vida que a gente vive. E aí a Lúcia termina dizendo assim, né? Fica-nos então o alerta. Responsabilidade para com os filhos é tarefa intransferível daqueles que os trouxeram ao mundo. Fracassar no presente pode significar colher frutos amargos no futuro. Então, é tarefa intransferível. Intransferível quer dizer que se a responsabilidade é minha, eu não posso passar para o vizinho, para a tia, para a avó, para a escola, para o Google que vai ensinar meu filho, né? O que é Deus? Pergunta para o Google que o Google vai te responder, né? Então a gente não pode transferir isso. Nós temos todos esses recursos à nossa disposição para que eles nos auxiliem na tarefa de educar os filhos. Auxiliar. Então eles nos ajudam na tarefa de educar os filhos. Os avós estão na família porque eles são aqueles mais experientes e que vão trazer a experiência maior para auxiliar na educação daquela criança. A experiência de quem já fez e já cometeu erros e hoje enxerga a vida de uma outra forma. A escola está ali para também trazer um desenvolvimento intelectual para a criança, para trazer noções da vida, da profissão, abrir a cabeça para uma série de coisas. Mas nós, pais, estamos aqui com a principal responsabilidade. E a nossa responsabilidade é amar, é educar, é dar limites, é fazer o
possível para o dia que nós sairmos daqui, o dia que eles saírem daqui, a gente possa olhar e dizer, olhar para trás assim, e dizer assim, puxa vida, um pouquinho daquilo que eu me dispus a fazer, eu consegui. E olha que pessoa maravilhosa, né? Uma vez eu disse e digo de novo, né? Muito mais nós precisamos de engenheiros, de médicos, de tudo nós precisamos nesse mundo, tudo está em falta. Mas nós precisamos muito mais de homens de bem, de pessoas de bem, para a gente fazer a mudança que o nosso mundo está precisando, para nós irmos realmente para esse mundo de regeneração com pessoas melhores. E a gente só vai conseguir isso com muito amor, com muito carinho, né? Com muito olhar atento, né? A visão para o material é maior, deixa eu ver, é maior onde as demais responsabilidades ficam para segundo plano. Exatamente, Anelore, é isso mesmo. Foi a Simone que comentou antes ali, né, que dar limites também. Aí o Eduardo diz assim, opa, peraí, perdi aqui o comentário do Eduardo. Eu perdi ali o comentário, não consegui ver. Então, meus amigos, esse era o recado para hoje. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, assim, eu não pude, tive que me ausentar um período, né? Ainda estou em fase de ajustes, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder estar mais vezes até o final do ano e que esse grupo siga sempre forte, né? Porque a gente sempre vai ter pessoas dispostas a virem aqui falar um pouquinho da doutrina espírita, falar um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho de amor. E é isso que a gente precisa para deixar esse nosso mundo mais acolhedor, esse nosso mundo mais digno e preparado para entrar na nova era, né, que a gente está entrando. Então, meu abraço bem carinhoso para todo mundo. Muito obrigada para todos que estão aqui acompanhando e aqueles que ainda vão assistir a gente. E um beijo bem grande no coração de todos. Fiquem com Deus, tenham um excelente domingo em família, né? Que é muito bom. Beijo!